Fala comigo, estudante. Romanos 14 e o nosso desafio continua. Nesse capítulo, Paulo vai nos ensinar que o conhecimento talvez pode nos fazer mal quando nós estamos relacionando com pessoas que não têm o mesmo nível, e isso pode gerar uma conduta diferente. E se nós não soubermos lidar com isso, nós podemos cometer alguns erros, alguns pecados. Ele nos ensina a cuidarmos dos mais fracos, das pessoas que talvez não têm a mesma experiência que nós, a mesma maturidade, o mesmo tempo de caminhada cristã, as mesmas convicções. E aqui ele utiliza dois exemplos de conflitos que estavam acontecendo ali. Na verdade, nós sabemos que isso acontecia em várias igrejas e muito provavelmente também em Roma. O embate em relação à comida e a questão dos dias, a guarda de alguns dias. Primeiramente, ele diz que o irmão que decide comer de tudo, todo tipo de carne, inclusive porco, que era um animal que para o judeu era considerado impuro, mas os gentios comiam isso abertamente. Aquele que decidia comer fazia isso para o Senhor, no sentido de que todas as suas atitudes, como nós já vimos, 1 Coríntios 10, 31, eram feitas para a glória de Deus. Ele fazia com a intenção de alguma maneira, glorificar o nome de Deus. Da mesma forma, aquele que não comia, preferia seguir a sua tradição, a sua cultura e evitar comer, fazia isso também para a glória de Deus, fazia isso para o Senhor. O outro exemplo, ligado aos dias, seguia o mesmo raciocínio. Aquele que decidia não guardar o sábado e viver normalmente, fazer as suas coisas, trabalhar, fazia isso para o Senhor, da mesma forma que aquele que seguia a guarda do sábado, o calendário religioso, as festas judaicas, fazia isso para o Senhor. Então, nesse sentido, tanto o irmão considerado como forte, que comia de tudo, que não guardava dias, e o irmão fraco, que fazia o oposto, tem um senhor, tem um dono. Nós não temos servos, ninguém pode ser considerado um servo meu. Você também não tem servos, e nesse sentido, nós devemos tomar cuidado para não agirmos como donos das pessoas. Eu não estou falando aqui de pecados. Contra pecados, nós vamos nos posicionar, apontar, tentar mostrar para a pessoa como aquilo está prejudicando a relação dela com o próximo, a relação dela com Deus e que ela tem que evitar isso. Nós estamos falando disso. Mas aqui, utilizando o contexto, estamos falando de cultura, estamos falando de tradição, e era aquele momento de transição onde judeus estavam convivendo com gentios, que não tinha muita semelhança entre as duas culturas, e esses embates estavam acontecendo. Paulo diz: o irmão que você está tentando forçar a viver do seu jeito não é seu servo. Ele é servo de Deus, então você não tem direito de exigir o que você está exigindo. Você não tem direito de exigir que ele viva como você, porque ele vive para o Senhor, quer vivendo, quer morrendo, ele é do Senhor. Talvez um dos textos mais bonitos que nós encontramos aqui nessa carta toda. Somos do Senhor, somos propriedade dele, tanto na vida como na morte. E Paulo lembra essa realidade aqui para os romanos. Então, ele coloca um veto em três ações da nossa parte. Conscientes dessa realidade, nós não devemos julgar, em primeiro lugar, o nosso irmão. É Deus que fará esse trabalho no dia em que nós teremos que nos apresentar diante do tribunal dele. E nós vimos aqui algo que é semelhante ao tribunal de Cristo. Ele usa expressões parecidas, não no sentido de que nós seremos condenados ao inferno, existirá essa possibilidade se você é um cristão, isso jamais vai acontecer, mas é um julgamento, um teste da qualidade daquilo que nós fizemos, das nossas obras, para recebermos ou não algum tipo de recompensa, algum tipo de galardão. Então,
Deus vai fazer esse trabalho, não sou eu, não é você que vai fazer isso. A segunda ordem aqui tem a ver com desprezo. Eu não vou olhar torto para o meu irmão que está agindo diferente. De novo, estamos falando de coisas certas e não de pecados, de preferências humanas. Naquele contexto, como ficou bem claro aqui, comida e calendário era a pauta da vez. Eu não vou desprezar o irmão forte que tinha um conhecimento, que podia comer o que quisesse, não precisava guardar o sábado, não vai olhar com desprezo, tratando o outro irmão como inferioridade. Se coloca no lugar de um judeu, o indivíduo viveu a vida inteira daquele jeito, seguindo aquele protocolo, seguindo aquela rotina, tendo uma visão de que aquilo era algo que agradava a Deus e agora ele, diante do irmão forte, ser desprezado por agir dessa maneira. Paulo, não. Você não precisa forçar nada, você não precisa levar um a imitar o seu estilo de vida, porque ele está vivendo dessa maneira, porque entende que está agradando o Senhor e está tudo bem. Não julgue, não despreze. E agora, falando ao irmão forte, não influencie negativamente para o mal. Aqui, ele está recomendando para o forte que, se em algum momento a liberdade dele, o conhecimento dele, fizer o irmão fraco tropeçar ou deixar ele com a pulga atrás da orelha, deixar ele preocupado com o seu testemunho, com a forma que você está vivendo, ele diz: você é livre, você pode fazer o que você quiser, coisas certas, você pode comer o que você quiser, você pode trabalhar todos os dias da semana, mas se isso estiver levando o seu irmão a tropeçar, a se escandalizar, a ter essa impressão negativa sobre a sua vida, sua conduta, seu testemunho, você vai abrir mão da sua liberdade. E talvez essa seja uma das ordens mais difíceis de nós obedecer. Muitas pessoas falam abertamente: poxa, não, eu estou consciente que não está errado. Esse ambiente, essa companhia, essa atividade, esse conteúdo, eu não estou nem aí com o que os outros vão pensar. O negócio é eu e Deus. Paulo diz: não, infelizmente não. A percepção do outro, a forma que o outro enxerga o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo, é um limitador. Deve nos fazer abandonar talvez algum tipo de prática certa. O cristianismo é sobre renúncia. O cristianismo é sobre abrir mão, muitas vezes, de direitos que nós temos pelo um bem maior, para que o evangelho não seja depreciado por nossa culpa. Por mais difícil que seja, viver isso na prática é a recomendação que Paulo dá. O grande Paulo, o Paulo livre, o Paulo que ensinava as pessoas a se libertarem de tradições, da lei, ele diz: se o que eu estou fazendo está atrapalhando, prejudicando meu irmão, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou ir, eu não vou falar. Ele vai abrir mão por amor ao seu irmão. Abra mão da sua liberdade, se ela atrapalhar de alguma forma o seu irmão. Que Deus nos ajude a absorvermos esse conteúdo, por mais que a nossa realidade é bem distinta, nós não temos discussões semelhantes a essa hoje, mas temos situações que se assemelham sim, e que Deus nos ajude a reagirmos da mesma forma com o que Paulo recomenda aqui, e que Ele nos ajude também na continuidade do nosso desafio.